O quanto você se identifica com o que se passa dentro de você? O quanto você se identifica com o que você sente? O quanto que você se identifica com o que você pensa? Está começando o podcast No Banquinho. É o lugar onde a mocidade presbiteriana de Viçosa se encontra para conversar. Estaremos nos próximos minutos juntos para mais um episódio e acho que vai ser muito bom. Se depender também, é claro, dos nossos convidados, e por isso eu tenho certeza que vai ser bom. A gente conta com a companhia hoje do Abraão, da Júlia e da Malu. Como vão vocês, amigos? Olá, que honra estar aqui com vocês, meus amigos, minhas amigas. Realmente agradeço o convite e vim aqui para botar fogo no parquinho, né, como um bom pentecostal. Adorei! Oi, galera, tudo bem? Uma honra também estar aqui, né, primeiro podcast, espero dar tudo certo, e é isso. Oi, gente, o Michael me apresentou como Malu, né? Tem gente que me conhece como Maria Luísa. E é isso aí. A gente também tá animado aqui pro podcast. Eu também não vou ficar de fora, eu também tenho a minha frase de efeito, né? E a minha frase de efeito é a frase placebo. O efeito tá na sua cabeça, meu velho. E é isso. Boa. Então, para início de conversa, que tal vocês falarem da leitura que vocês fizeram e que devem acompanhar o nosso bate-papo no banquinho de hoje? Bom, o livro que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje se chama Um Novo Dia, em inglês A New Day. Ele foi publicado em 2019 pela editora Ultimato, nossa querida editora Ultimato. E é legal porque esse livro, quando ele foi lançado, eu acho que a Vacena teve acesso a ele, teve uma unidade dele, né? E aí eu fui na casa dela, lá no almoço, encontrei o livro na estante, e aí eu falei, Vacena, que legal, morri de vontade de ler esse livro. Aí ela me emprestou. E aí, nesse ano, né, na verdade, no meio da pandemia, eu não devolvi o livro, e ela aproveitou o livro. Então eu tô falando já de um livro que foi presenteado pela querida Vacena. Se você está ouvindo esse podcast e não conhece a Vacena, você deveria conhecer. Esse livro ele foi escrito pela Emma Scriven, eu não sei como é que se fala, eu vou chamar ela de Emma. E ela é uma norte-irlandesa, né, mora lá no Reino Unido. E é um livro muito bacana, vai ser muito legal compartilhar aqui com vocês. Então, gente, o meu livro é o Renovadas, da Diane Wilkin. É um livro muito legal, muito acessível. E ele trata sobre coisas que a gente precisa renovar. E aí ela trata sobre os atributos comunicáveis de Deus. São 10 capítulos onde a autora vai descrever. E é muito legal, assim, é um livro escrito primariamente para mulheres. Mas, rapazes, não se intimidem pela capa rosa. É muito legal e vocês também vão aprender muitas coisas boas com ele. Eu preciso corrigir, a capa é roxa. A capa é roxa? Ah, então tá, a capa é roxa e a letra é rosa. E eu vou falar também um pouquinho sobre o livro Ego Transformado, escrito pelo Timothy Keller e publicado pela editora Vida Nova. Na verdade, é um livrinho mesmo, bem pequeno, e uma leitura fácil, muito tranquila. E para você que tem dificuldade com leitura, é excelente, porque são 45 páginas. É para ler numa tarde. Esse livro é ótimo mesmo, muito bom. Eu esqueci de falar uma coisa. Esse livro que eu li, né, O Novo Dia, me marcou, assim, profundamente. Eu colocaria nos top 5 livros da minha vida. Então, assim, eu tô até meio emocionado, sabe, de falar sobre esse livro aqui, mas acho que vai ser legal. E claro que o que eu vou falar não exclui a recomendação para que você leia, né? Até porque eu acho que eu vou falar mais
do Abraão que lê o livro do que do livro em si, né? Mas super vale a pena a leitura, você vai ver isso. Uau! O podcast de hoje tá meio sentimental, né? Vai ver porque a gente está gravando aqui no final do ano. No final do ano, sabe nem o que é? A gente faz análise do que aconteceu e chora um pouco também. E fala que, inclusive, vai melhorar. Abraão, então nessa tônica aí de sentimentos, de introversão, parece que a nossa conversa está indo por aí. Parece que a sua autora, a Emma, né, também se ocupa das questões internas, dos sentimentos. É isso mesmo? Qual é a importância, se for isso mesmo, dado aquilo que a gente sente? Muito bom. Tá bem, né? Ontem. Mas, na verdade, o título do livro, Um Novo Dia, vem do blog dela, né? A New Name, que é um novo nome. E aí, naquele blog, ela compartilha um pouco dos dramas que ela viveu com transtornos alimentares. Com isso. E é interessante como que ela usa, então, a experiência dela, enfim, aquilo que ela compartilhou lá no blog, e faz uma aplicação no sentido exatamente isso aí que você falou, Mike. Daquilo que a gente sente. É muito massa porque o livro começa com esse ponto de partida, né? Ela fala que ela se tornou cristã, encontrou Jesus, aí vem aquela promessa, né? Tipo assim, agora tudo vai mudar. E a gente sabe que realmente, quando a gente encontra com Jesus, as coisas mudam. Só que no texto ela até coloca assim, que mudou, mas não exatamente como eu esperava. Porque Jesus salvou a vida dela, mas era como se tivesse arruinado. Porque ela voltou para casa, ela ainda sofria bullying, sofria os mesmos transtornos alimentares, perdeu o avô dela. Enfim, ela conta que isso aí foi mais ou menos os 15 anos de idade. E ela ainda estava lá com as dúvidas, seus problemas, suas angústias. E é muito interessante porque é uma crise mesmo, né? E aí, o que fazer? Como que a gente lida com isso? Porque é como se ela imaginasse que os cristãos fossem pessoas perfeitas, né? Que após terem encontro com Jesus, tudo desapareceria. E aí eu acho interessante, esse livro é muito sensacional, né, gente? Vou tentar não ficar elogiando durante a fala. Por quê? Porque ela começa justamente do começo, ela pega o mal pela raiz mesmo. Até uma questão do ego, né? Que é muito o que a gente vai falar aqui hoje, eu acredito. Ela propõe uma jornada, então ela vai lá no Gênesis, vai lá no Jardim do Éden, ela refaz aquela cena ali da queda e observa como que ali tudo começou a dar errado. Então, no início, e é muito interessante a jornada que ela propõe, né, no livro. Ele até é dividido dessa forma, os capítulos e tal. A gente começa na escuridão, que são as lutas, os nossos dilemas, as escolhas que acabam nos acorrentando. E aí depois da noite, chega a meia-noite, né, a madrugada, onde a noite fica ainda mais escura. E é interessante que nesse momento as coisas pioram, né, ao invés de melhorar. E é exatamente nesse momento que o Salvador entra, o Salvador Jesus, né, entra no meio do sofrimento, começa a brilhar. E aí, aos poucos, o dia vai amanhecendo, as primeiras horas do dia, né? E aí a gente vai encontrando na manhã um poder novo para enfrentar as velhas lutas que a gente enfrentava, né? Para lidar com essas lutas que a gente enfrentava antes, que é justamente a nossa vida antes de Jesus. E aí, à medida que o dia vai amanhecendo, vamos colocar assim, né? Vai passando, ela chega até a tarde, que é quando a gente pode ver tudo claramente e tem mais potência, né, para poder compartilhar essa luz com os outros. Então é uma jornada assim, começa lá na escuridão, né, de noitinha, passa pela madrugada, o amanhecer do dia e de tarde, quando a gente se une numa comunidade e pode compartilhar essa luz com os outros. Essa trajetória que ela desenha, né, como se fosse de um dia, é como se fosse uma viagem de um dia inteiro que realmente representa a viagem da nossa fé cristã. E aí é legal porque, né? Falei, e não respondi a pergunta, né? Qual é o lugar daquilo que a gente sente na nossa caminhada com Cristo, né? E aí o que a gente faz, então, nessa caminhada com as nossas imperfeições? E é interessante que ela faz um diagnóstico que eu acho que é muito certeiro, né? Na verdade, todos os cristãos, por mais que às vezes a gente tente negar isso, ou se esqueça, esse o diagnóstico. Todos nós, cristãos, estamos no mesmo barco, né? Lutando contra o mesmo mal. Nós somos pecadores, necessitados da graça de Deus, né? E é interessante que a gente pode colocar essa culpa, vamos dizer assim, né? Em muitas coisas. A gente pode dizer que são as finanças,
violência, aquilo que a vida fez a gente, nossa família, enfim. A gente pode botar, responsabilizar pela nossa culpa, né, os nossos medos, em uma lista enorme. Só que a fonte mais profunda é justamente aquela do Jardim do Éden, quando Adão e Eva fizeram a escolha de realmente virar as costas para Jesus, e ali, para Deus, né? Jesus, Deus ali. E aí, naquele momento, começa a brotar, né, no nosso coração o medo, quando o Pai, o Criador que nos trouxe a vida, começa a ser alguém mais estranho, alguém mais distante, as coisas vão ficando mais turvas, a gente deixa de confiar nele, o mundo vai ficando mais assustador, né? Aquela beleza vai se perdendo, e aí a gente se dá de cara justamente que Deus nos fez perfeitos, nos fez para ter fome e nos saciarmos nele. A gente começa a se alimentar sozinhos, vazios, insatisfeitos, porque os alimentos que a gente procura não dão conta da nossa fome, né, que o Criador projetou em nós. Enfim, a gente corre de Deus e dá de cara com esses problemas. E é interessante que depois a gente tem que voltar, né, porque realmente só o amor do Pai mata a nossa fome, preenche o nosso coração, lança fora os nossos desejos, realmente nos preenche. Por isso que o subtítulo do livro é justamente deixando para trás ansiedade, fome, controle, vergonha, ira e desespero. É como se ela localizasse nesses 6 sintomas consequências da queda mesmo. Então todos nós, né? Se a gente reconhece isso ou não, nós estamos com fome e duvidando da promessa da provisão de Deus, estamos ansiosos, estamos desesperados por controle, tentando dar respostas para as coisas, tentando fazer do nosso jeito, sendo que no fundo a gente se recusa a descansar na proteção de Deus e no governo dele, né, sobre todas as coisas. Eu acho que esse diagnóstico que ela faz é sensacional, porque coloca a gente de cara mesmo com a realidade. Nós somos assim. E aí a leitura desse livro, eu acho que foi por isso que me marcou tanto. Porque foi meio que vai rasgando a gente, sabe? Nós não somos autossuficientes, somos frustráveis, incompletos, impotentes, finitos, confusos, depravados, dependentes uns dos outros, né? Por mais que a gente não goste. Enfim, todos nós, no fundo, temos isso em comum, que nós somos humanos e dependentes da graça do Senhor. É engraçado, Abraão, que essas coisas que você disse também são abordadas de uma outra forma no livro do Timothy Keller, O Ego Transformado. Principalmente quando ele está falando sobre o ego não ser saciado, sobre o ego na condição natural, eu quero dizer, né? A condição natural do ego é um ego insaciável, né? Que ele busca sempre se preencher de diversas formas. Por exemplo, como você disse, que a gente busca se encher e se preencher, né? E é interessante porque se a gente para pensar, quando nós estamos vivendo sem consciência do pecado e nesse piloto automático, da maneira como a gente está acostumado a ver as coisas acontecendo, a gente não para pensar que, de fato, o nosso ego tende por esse caminho, né? Dessa sua condição natural. E aí o Timothy Keller, ele apresenta 4 coisas a respeito dessa condição natural. E ele fala que o ego humano, ele é vazio, é dolorido, atarefado e frágil. Vazio porque ele está tentando se encher o tempo todo. Ele se ocupa em se satisfazer, em se preencher. No entanto, o que o Timothy Keller fala e traz no livro é que, sendo o ego, tendo ele o tamanho exato de Deus, qualquer coisa que a gente tentar colocar no lugar de Deus vai sobrar um espaço, vai ficar vazio ainda, né? Não vai ser o suficiente. E dolorido, eu acho que ele traz essa palavra muito por causa da definição que ele usa na abordagem do livro, que ele faz toda a construção de pensamento em cima do trecho que está na primeira carta aos Coríntios, de 3, do versículo 21 até o capítulo 4, no versículo 7. E que ele está falando sobre orgulho, né, dos coríntios. E nesse sentido, Paulo está usando uma palavra que é a palavra
physios. Palavra physio. Acho que é assim mesmo que fala, do grego. E que é uma palavra só usada por Paulo na Bíblia. E essa palavra, na tradução, ela seria como se fosse literalmente isso. Essas 4 coisas que o Timothy Keller tá dizendo aqui. Que seria dilatado, super inchado, inflado. E aí, quando ele está propondo que o ego é, então, dolorido, é por causa dele estar super inflado, por ele estar quase estourando, explodindo. E, nesse sentido, ele acaba doendo com muita facilidade. E ele se ressente muito fácil. E aí, a gente pode pensar numa parte bem prática, assim. Pensar tantas vezes que a gente fala que ficou com os sentimentos feridos, e ele até faz dá uma pitada de humor para falar que os sentimentos não dói, o que dói é o ego. E é verdade. E aí ele segue falando que o ego é atarefado, e é pela razão que eu falei no começo, né? Dele ser vazio, ele fica tentando o tempo todo preencher. E aí, por fim, ele fala que ele é frágil. E é frágil exatamente porque ele não se sustenta, né? Dentro desse trabalho dele, as coisas que ele arruma para tampar o buraco não são satisfatórias, e de certa forma esse trabalho é sempre contínuo, né? Porque não se satisfaz. E essas tentativas, elas se tornam algo como se fosse breve e volátil, que desaparecem e logo ele tem que correr atrás de tudo de novo, né? Então, como um buraco negro, nas palavras do Tim. E é engraçado, né, que essa condição que a gente tá se faz frustrante. A gente fica naquele ciclo vicioso. E aí, quando a gente para pra pensar, quando a gente se queixa de alguma coisa nossa, assim, com as outras pessoas, o que a gente tem em resposta, né, é que, não, você tem que se amar mais, você tem que se encher de autoestima, de amor próprio, não sei o quê. E, na verdade, quando a gente para olhar para o que a Bíblia diz, não é exatamente isso, né? A gente deve olhar para esse ego desconfiado. Muito bom. Ô Malu, eu tive a oportunidade de ler o livro, né, do Tim Keller. Eu descobri que só chama de Tim quem é muito íntimo, então eu vou chamar de Tim Keller. Eu li o 2019, o da Emma, né? E aí eu terminei de ler ele no Carnaval de 2020. E aí, logo depois, no mês seguinte, eu li O Ego Transformado do Tim. E como que os dois se casam, assim, né? Os diagnósticos que eles fazem são muito parecidos. E também os remédios, né? E o que eu achei mais legal, assim, que não é nada legal, né? Vou até abrir o coração aqui. Enquanto eu li o livro da Emma, eu ia vendo assim, caramba, como eu sou orgulhoso. Eu não sei, assim, vocês, né? Talvez vocês lidam com outras tentações e tal. Mas o orgulho é algo que, assim, me persegue profundamente. Sabe aquela pessoa? E é aquele orgulho de, tipo assim, achar que dá conta de tudo, não conseguir dizer não, tá liderando alguma coisa, não consegue delegar as tarefas, não, porque eu vou fazer bem feito, se eu eu sei bem. Eu fiquei, Nossa, assim, muito... Entendo. Vocês são assim também? O orgulho, assim, botou tudo pra fora do orgulho. Não pego tarefas. Muito triste, né? Porque bem ofensivo, assim, caramba, a Emma tá me destruindo aqui, né? Mas... E aí, eu acho que essa pandemia também me provou um pouco disso. Me ajudou, né, a seguir nesse caminho de não, pera, dá uma segurada nisso, o Espírito Santo pode me ajudar bem mais, eu posso dizer não sim, não sou super-homem, muito pelo contrário, tô longe disso. Enfim, o orgulho, assim, pá, saiu todo pra fora. Em cima do que vocês falaram aí, e agora eu tô pensando nesses aspectos negativos que foram comentados aspectos negativos que eu digo pela desenvoltura emocional humana, né? Por que a gente age assim, será, né? Eu também penso, mas a resposta acho que não está toda nisso. O Abraão já tinha lembrado da queda, isso explica e grande parte, mas também os somos humanos, somos humanos aqui no meu papel está em caixa alta. Falando isso, evita eu colocar aspas e fechar aspas, né? Então, assim, a explicação disso está nos somos humanos, a explicação dessa desenvoltura muito ruim e também nesse homem que somos de carne e osso. O que vocês acham disso aí? Mas pensando assim na condição natural do ego, a gente precisa ter em mente que quando a gente está agindo assim,
é porque a gente está imerso e submerso, né, no pecado. E a gente não está olhando para o nosso coração e pensando no que há lá dentro, ainda que a gente esteja fazendo coisas boas. Porque muitas vezes a gente pode fazer coisas boas, agir, fazer o bem, etc. Mas com o coração cheio de pecado, inundado no pecado. E é por isso que a gente precisa olhar para dentro de nós e reconhecer onde está o nosso pecado e o que tem faltado. A gente tem buscado o quê? Porque a mudança, né, que a gente experimenta dentro do Evangelho, ela não é imediata. Então, se você já é filho e servo de Jesus Cristo, por que você ainda sente que está correndo atrás de aceitação, afirmação, tem medo de ser julgado pelos outros? Essas perguntas são coisas que a gente precisa fazer para pensar por que a gente continua buscando dentro desse padrão que é a condição natural do ego, né? A gente precisa buscar uma novidade nesse sentido. Então, Michael, no caso da Jen, né, da Renovadas, ela traz uma ilustração muito interessante para poder explicar por que isso acontece. Ela fala assim, que ela estava passeando na rua e vê na loja, né, numa vitrine, um vaso lindo, um vaso verde, todo decorado, cheio de detalhes. E ela compra esse vaso por um preço, assim, inacreditavelmente barato. E porque ele era chique, né, ele custava caro, mas ela aproveitou a promoção, comprou ele e levou para casa. E ela ama aquele vaso. Eu amo esse exemplo. É a parte da Malu favorita do livro, gente. E aí ela ama esse vaso e coloca ele exposto lá na sala. Só que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com crianças, mas crianças quebram as coisas com uma facilidade incrível. E um belo dia, as filhas dela estavam brincando na sala e derrubaram o vaso. E assim, a Dia ficou arrasada, porque ela ama aquele vaso. E aí o que ela faz? Muito esperta, né? Ela pega um super bonder, cola o vaso. E aí, aparentemente, o vaso ainda se parece com o vaso. Só que agora ele perdeu a função. Agora ele tá cheio de rachaduras. Agora, se colocar água, ele vaza. E aí ela fala que nós somos como esse vaso, né? O Abraão e a Malu já exploraram bastante a queda, mas é uma ilustração bem fácil da gente entender. Foi isso que aconteceu com a gente. Lá em Gênesis 3, quando o pecado entrou nas nossas vidas, nós nos tornamos rachados, perdemos a nossa função, vazamos por cada parte do nosso ser, cheio de defeitos, cheio de mazelas, cheio de pecado. E aí é por isso que a gente vai ter essa série de turbilhões de emoções, às vezes desconexas ou deturpadas, e a gente vai continuar pecando. A Júlia, você acabou de dizer de turbilhão, de emoções, e uma pergunta que é bastante essencial para a gente, dado o pressuposto que a gente é de Cristo, a pergunta é: há espaço para esse sentimentalismo na palavra de Deus? A palavra de Deus é sensível a isso? Seria bastante importante a gente ver isso de alguma forma, sei lá. Oi, gente, eu posso falar? Claro, Abraão. Porque essa pergunta, Michael, que você fez, eu acho que é justamente a pergunta que a Emma responde no livro, sabe? Ela é muito legal isso, porque a Emma convida a gente a fazer essa pergunta mais profunda mesmo, assim. O que a Bíblia tem resposta, porque eu sinto, os sentimentos importam na caminhada com Deus, né? É interessante porque a resposta, tipo assim, não tem uma resposta, é essa a resposta, né? A resposta a gente vai no processo mesmo, né? A gente já viu que a gente é imperfeito, a gente já viu que nós somos humanos e tal, mas beleza, qual que é o lugar dessas imperfeições na nossa caminhada com Cristo, né? E aí é legal porque, enfim, depois de reconhecer mesmo, né? Como que a gente prossegue? A gente sabe que a nossa fé está em Cristo. A Malu falou disso, né? A própria Júlia comentou. Se a gente teve um encontro com Cristo, a nossa vida é outra, realmente, né? A nossa fé está em Cristo. E como que isso se reflete no nosso dia a dia, na nossa maneira de agir. E eu acho interessante como que a Emma convida a gente a dar atenção aos sentimentos. O que as nossas emoções estão comunicando?
como que elas se relacionam com as verdades bíblicas. O sentimento não é tudo, e os sentimentos não definem a nossa identidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode cair num erro de ser indiferente àquilo que a gente sente, né? O que tá me mostrando, né? Assim, isso que tá aqui dentro, né? Como que a gente apresenta isso a Deus em oração? E é muito legal porque o foco do livro, eu acho que eu também esqueci de falar isso, né? É justamente sobre as questões de saúde mental mesmo, assim, né? Essa questão de saúde emocional. Ela fala muito, assim, muito sobre ansiedade, momentos depressivos, enfim, medos profundos. Fala de síndromes durante o livro. É muito interessante mesmo, recomendo. Talvez você que está ouvindo a gente esteja passando por algo assim, né? Ou sofra de algo assim, o livro é muito interessante. Mas, enfim, mesmo que a gente não esteja sofrendo nada disso, ansiedade, depressão, a realidade a gente não dá conta. Gente, nessa pandemia mesmo, nós não estamos dando conta das coisas, não tá todo mundo cansado, as pessoas estão desgastadas, cada um com seus sofrimentos, enfim, cada um com suas lutas, né? E é interessante como tem aquilo que a gente conta, aquilo que a gente não conta, aquilo que a gente fica meio com vergonha de contar, né? Aí até compara, e geralmente sempre quem fala de saúde mental e emocional, a gente fala disso. Quando eu quebro o braço, eu vou lá no médico e tal, aquela coisa, as pessoas respeitam, mas se eu falo que eu tô tendo uma crise de ansiedade, enfim, as pessoas meio que não alcançam isso, né? Ou falam, poxa vida, é só você se sentir melhor, né? E aí, voltando então para sua pergunta, né? Nós que somos cristãos, ou pelo menos nos identificamos assim, né? A gente que fala que é cristão, qual que é o lugar disso no nosso processo, né? Nessa caminhada? E aí é muito interessante como que... E é justamente o que a Júlia falou, talvez, das rachaduras e tal. As nossas fragilidades, as nossas fraquezas, nossas imperfeições, as nossas vulnerabilidades, os momentos onde a gente está sentindo mais dor e medo profundo, são justamente nesses momentos onde o Senhor pode glorificar o nome dele, né? O poder de Deus, Paulo que fala isso, né? Que o poder de Deus se revela na nossa fraqueza. E o poder de Deus continua sendo o mesmo, não mudou. Continua agindo por meio de pessoas imperfeitas, pessoas capengas, pessoas com problemas, pessoas vasos rachados. Enfim, o poder dele se aperfeiçoa mesmo na nossa fraqueza. E aí é muito interessante porque a verdade do Evangelho, a cruz de Cristo, a verdade da graça, como que a presença do Espírito Santo de Deus, né, o nosso conselheiro, o nosso amigo, eles podem nos conduzindo, nos encorajando, nos reanimando e, sobretudo, abandonar essas práticas autodestrutivas. Então, assim, a gente pode reconhecer que nós sofremos essas coisas por causa do pecado. E aí não é passar pano para isso, né? Eu, tipo assim, vou fingir que não existe. Porque geralmente a gente sabe que quando a gente tenta colocar o negócio debaixo do tapete, não costuma dar certo, né? Sendo honesto, sendo realista com esse processo. Estou sofrendo isso. E aí a gente encontra a proposta do Evangelho, né? A resposta que Cristo nos dá. Tem um que eu gosto muito, que é do Eugene Peterson. Eu não li o livro, mas eu acho aquele título tão sensacional e eu sempre cito ele como se eu tivesse lido aquele livro, que é O Longo Caminho de Obediência na Mesma Direção. E aí eu acho que justamente essa que é a proposta do Evangelho de Cristo, né? É uma jornada, esse caminho, caminho de santificação, né? Esse processo com Ele, nele. Mais do que a gente ir para o céu, né? Uma estrada para o céu, a proposta do Evangelho é uma jornada de discipulado mesmo. Um estilo de vida onde a gente está comprometido com o reino de Deus, onde a gente caminha junto com Ele, e é uma vida inteira para responder a esse chamado que Ele nos fez, né? Como o Eugene Peterson falou, né? Um longo caminho de obediência numa mesma direção. E aí, quando que foi fácil ser crente, né? Nunca foi. Se a gente tem ansiedade ou se não tem, se a gente cai hoje, se a gente enfrenta medos profundos em plena pandemia, ou se a gente está muito bem também, né? Talvez está show de bola, tudo bem. Enfim, todo dia a gente encontra força para as misericórdias dele continuam se renovando, e como diz o título do livro, né? Um novo dia. O título é maravilhoso, né? Um novo dia. Se não deu certo, fica tranquilo, amanhã pode ser que dê certo. E se amanhã não der certo, depois de amanhã o Espírito Santo de Deus vai nos reanimar, a gente pode ficar tranquilo. Sempre há esperança para nós.
Ô, Glória! Amém! Amém. Receba isso aí. Você mandou brasa, hein, cara? Você me mandou, tem lugar. Abraão, então, a Jen coloca os sentimentos numa outra visão, sobre uma outra perspectiva. Olha só que legal. Ela fala que normalmente essas emoções, principalmente relacionadas aos erros do passado, né? Se a gente já esteve numa condição de pecado muito forte, né? De lamaçal mesmo, que o nosso passado e as emoções envolvidas nele são como uma fita rebobinada que fica martelando na nossa cabeça. Sabe aquela propaganda chata que quando você tá assim na caixinha do nada, ela vem e fica te irritando? É como se fosse isso, mas um pouco pior, porque essa propaganda chata, essa musiquinha chata vai ser coisas horríveis que você já fez, os seus pecados mais sórdidos, assim, que a gente quer esconder de todo mundo. E isso vai nos aterrorizando. E a nossa resposta a isso é ficar sussurrando. Nunca mais. Senhor, nunca mais eu quero voltar para aquele estado. Deus, eu quero viver algo diferente. Eu quero viver segundo a sua vontade. Mas aí vem aquela pergunta de $1 milhão, né? Tá, mas qual que é a vontade de Deus? A gente tende a achar que a vontade de Deus é algo que não está revelado, que é algo oculto, que a gente tem que buscar, assim, né, com muita oração, jejum, talvez sonhos. E a primeira resposta, assim, natural que a gente é ensinado é entender que a nossa paz de espírito, os nossos sentimentos, se tá tudo ok, a gente entende que essa é a vontade de Deus. Então, por exemplo, se eu tomo uma decisão de cursar tal faculdade e eu fico bem com essa decisão, eu vou entender que é a vontade de Deus. Mas a gente tem que ter o cuidado que os nossos sentimentos são enganosos, né? A nossa lógica nos trai a todo momento, a gente sempre distorce a realidade, não enxerga o todo, fica vendo só aquele pontinho que nos favorece, e isso tudo para poder a gente ficar bem, se sentir melhor e servir a nós mesmos. E aí é uma coisa assim que realmente a gente tem que ter cuidado, porque os sentimentos, as emoções são importantes, como você mesmo falou, mas eles não podem se confundir ou a gente achar que os nossos sentimentos são a vontade de Deus. E aí, em segundo lugar, se a gente começa, né, se a gente não quer, na verdade, que os nossos sentimentos assumam esse papel, a gente pode ser tentada a buscar a Deus como um meio de tomar as decisões certas, fazer as decisões mais acertadas. E olha que louco, a gente para de enxergar a Deus como o Senhor de toda a história, o Deus que sustenta os astros e os planetas, o Deus criador que nos formou, para poder enxergar Ele como se fosse um guru sentimental cósmico. Tipo assim, Deus é muito louco, porque a gente meio que diminui o papel, a posição de Deus na nossa vida e busca Ele apenas para poder acertar na vida. E é um absurdo, porque até pessoas que não são crentes, que são ímpias, que vivem em pecado, elas também são capazes de fazer boas escolhas na vida. Só que somente pessoas que têm o Espírito Santo vão tomar essas decisões como um meio de glorificar a Deus. E aí, na nossa fase de vida, né, principalmente, isso é muito comum. A gente, em oração, né, perguntar para Deus, qual faculdade eu devo fazer? Ou então, essa é a clássica, né? Com quem eu devo me casar? Será que tem que ser com o Beltrano ou com o fulano? E aí a gente... ou então, em qual cidade eu devo morar? E são perguntas... Perguntar, ouvir e obedecer a resposta de Deus também, né, Júlia? Isso. E são perguntas, assim, rotineiras, que de certa forma são louváveis, porque revelam um desejo do nosso coração de agradar ao nosso Deus. Só que isso não é o cerne do Evangelho, não é a questão principal da obediência da vontade de Deus. E às vezes é um caminho até perigoso, porque se a gente, por algum motivo, faz escolhas erradas, vem um sentimento de frustração, de vergonha, porque você não foi capaz de ouvir a voz de Deus. É como se fosse assim, tá vendo? Você não é crente o suficiente, você errou de novo isso. E isso
é penoso. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive, me identifico quando o Abraão fala que a gente toma uns tapas lendo livro, porque eu já senti isso na minha pele, assim, nossa, Deus, eu não consigo fazer certo. E aí, eu já fui tentada várias vezes a fazer oração, né? Senhor, revela a tua vontade, mas revela de forma clara, porque eu sou burra, Senhor. Coloca placa, coloca letreiro, sabe? Desenha pra mim, porque senão eu vou continuar errando. E é uma ilusão, porque a vontade de Deus, ela tá muito clara no Evangelho, ela tá descrita desde o Antigo Testamento até o Novo, que a vontade de Deus para nossa vida é que a gente reflita Deus, que a gente reflita os atributos de Deus, que a gente seja como Jesus. E é isso que é a esperança do Evangelho, que não é que a gente faça escolhas melhores ou escolhas mais sábias, mas que nós nos tornemos pessoas melhores e abençoe a vida das pessoas. Muito bom. Gente, tem tudo a ver. O Tim também começa o livro falando sobre isso, né? Eu vou até ler aqui. É perfeitamente possível fazermos uma série de ações moralmente virtuosas quando temos o coração cheio de medo, de orgulho ou de sede de poder. Então, assim, pensando na preocupação que a Bíblia tem diante dessas coisas, ela está realmente preocupada com o nosso coração. Preocupada com o que vai ser, né? Diante das nossas escolhas, diante do que a gente vai fazer. Qual é a nossa verdadeira intenção, né? A Jen, Malu, fala uma frase muito legal, que é assim, ó: Deus está mais preocupado com a pessoa que toma as decisões do que as decisões em si. Incrível, né? Porque é justamente isso, né? Eu tava conversando com uma pessoa esses dias, nem é minha área, assim, né? Pode ser que eu fale muita besteira aqui. Mas oriental, né? Aquelas coisas meio budistas e tal. A régua é justamente essa, né? Tipo assim, meu bem-estar, o que eu tô sentindo, o que o meu verdadeiro eu, né? As minhas sensações determinam quem eu sou, né? Sabe que o que a gente tá falando aqui é justamente que a proposta do evangelho não é essa. A régua é outra. A nossa régua é Cristo. Então, assim, se você se sente muito culpado, não, Jesus te ama. E ao mesmo tempo também, se você acha que você tá muito certo, né? O Tim fala isso. Paulo fala, né? O Tim Keller cita Paulo. A minha consciência tá limpa, mas nem minha consciência limpa diz alguma coisa, que pode ser que eu esteja todo, sei lá. Abraão citando meu livro. Não é? É Cristo. E aí ele vai me julgar naquele grande dia, as intenções do coração, as minhas motivações. E a gente vive a nossa vida justamente isso, né? Refletindo a pessoa de Cristo. Glória a Deus, muito lindo, né? Amém. Algo que não passou despercebido foram os 3 títulos, né? Um Novo Dia, o Ego Transformado, ou seja, não é o Ego Transformado, Ego Transformado e Renovadas. E todos esses 3 títulos sugerem mudança ou mudanças, né? Possibilidade de recomeço. Como que se dá essa dinâmica reparatória, não sei se é possível pensar assim, que acontece, que esses 3 títulos, na verdade, parecem apontar? Bom, Timothy Keller trabalha em cima disso, né? Que a mudança, ela acontece pelo Evangelho, né? Entendendo principalmente aquilo que Cristo fez. Porque no trecho que ele está observando, em cima desse pensamento, que é o que eu falei para vocês, de 1 Coríntios 3, 21 a 4, 7, Paulo está falando sobre as preocupações que os coríntios estavam tendo a respeito dos líderes ali da igreja. E ele estava falando assim: eu não estou preocupado, né, com essas coisas. Vocês estão querendo causar uma disputa ou algo do tipo, mas assim, o que importa é que o evangelho, né, seja pregado, que a igreja esteja saudável. Essas preocupações de vocês são vãs. E é engraçado porque ele fala isso, não exatamente dessa forma,
mas ele fala que não está preocupado com esse juízo de valor, com essa aceitação, vamos dizer assim, né, dos coríntios quanto a ele. Mas ele está bem certo do valor, da importância que ele tem, e nem tem medo dos julgamentos, falando se ele é pior naquilo ou em outra coisa, porque para ele, esse tribunal, esse julgamento já foi acabado. E aí ele apresenta a pessoa de Cristo no tribunal. Olha que legal. Cristo sofreu todas as injúrias e o julgamento imerecidamente e de forma injusta, na verdade, né? Esse tribunal é um tribunal injusto sobre a pessoa de Cristo, que recebeu condenação. Então, é através da vida de Cristo, e principalmente da condenação e da morte dele, que esse julgamento e esse veredito já foi dado. Então, a gente não precisa mais se preocupar com os julgamentos, nem ficar correndo atrás dessa aceitação e dessa busca, dessa satisfação do ego. E aí a gente pode simplesmente descansar nessa gloriosa vida de Cristo. E que aponta pra gente muito mais do que só essa morte e essa condenação que ele teve, mas a gente bem sabe, né? Que é ressurreição e vida eterna. E a gente pode desfrutar de tantas coisas na vida de Cristo, né? Pelos benefícios do que ele fez, mas principalmente a gente pode descansar diante dos outros. A gente não precisa ficar tentando provar o nosso valor, porque ele, que é o Deus vivo, o Filho do homem, e que sofreu todas essas coisas, ele fez isso por amor a nós. Ele pegou o seu povo e simplesmente salvou. Assim, não é tão simples, né? Pra falar simplesmente, mas ele salvou a igreja, ele salvou o seu povo, ele nos redimiu e ele não olha mais para o nosso pecado. Então, preocupar com essas coisas do que a gente fez, né? A Júlia falou sobre o pecado, o que a Diana Wilkin fala Renovadas, é muito legal, mas a gente não deve ficar preso nisso, né? Rebobinando essas coisas na nossa mente. Mas a gente precisa manter os nossos olhos fixados no que Cristo fez por nós. Porque é assim que a gente pode parar de temer as outras pessoas e as impressões que a gente causa nelas. E simplesmente entender que pode haver mal-entendidos no nosso relacionamento e tudo mais, mas é por causa da graça e contando com a graça que a gente consegue viver de forma transformada, redimida. E aí, o que acontece? Enquanto o mundo fala pra gente se amar mais, não ligar para o que os outros pensam de você, mais de amor próprio, ou então, dependendo, pode surgir uma solução para o seu problema de baixa autoestima. A alta e a baixa autoestima, elas não são resolutivas para esse problema. Não são. Elas geram mais problemas, não só para a gente, mas para aqueles que estão ao nosso redor. E também para o nosso relacionamento com Deus. No entanto, é a partir do autoesquecimento, essa é a palavra que o Timothy Keller usa, que a gente encontra essa transformação no Evangelho. O Evangelho faz com que a gente pare de olhar para nós mesmos e que a gente comece a se importar mais com o que Cristo pensa. E isso vai completamente ao encontro do que a Júlia estava falando, né? É o que Cristo, que Deus pensa de você. Deus está preocupado com você. Então, esquecer da gente mesmo e desses nossos caprichos, eu posso dizer assim, e nos preocupar mais com Cristo, com a missão de Deus no mundo e com as outras pessoas, né? Com as nossas oportunidades de serviço. Essa é a solução que o Evangelho nos aponta. Gente, que coisa linda, né? Eu fico assim, besta, toda vez que a gente fala de Evangelho, porque realmente o poder regenerador nossa, maravilhoso. E Cristo muda tudo, como a Malu já falou. Lembra que eu comentei das rachaduras? Quando o Evangelho entra assim na nossa vida, quando a gente aceita Jesus, todas essas disfuncionalidades são reparadas. Ou estão em processo de reparo, que a gente sabe que só vai ser completado mesmo, né, na segunda volta de Cristo. Maranata também é inspirada aí pelo manto do Abraão. Mas realmente é um processo. E aí eu queria agora dar um enfoque maior
numa característica principal de Deus. É engraçado, né? Quando a gente pensa, qual que é a característica mais marcante de Deus? Às vezes a gente pode falar, Deus é todo-poderoso, Deus é onipresente, Ele é onipotente, Ele é imutável, Ele é o Deus Criador, uma série de coisas. Mas vocês sabem qual que é a característica que a Bíblia mais repete e mais enfatiza sobre Deus? Aquela assim que mais salta aos olhos? É que Deus é santo. A Bíblia não fala que Deus é amor, 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 ou justiça, justiça, justiça. Mas a Bíblia nos ensina que Deus é santo, santo, santo. 3 vezes. Deus santíssimo, Deus muito, 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 muito santo, além do nosso entendimento, além do que a gente pode compreender. E essa característica de Deus, dele ser santo, isso reflete em todos os outros atributos dele, né? Tem uma conversa ali, um diálogo, porque Deus não nos ama somente, mas Ele nos ama com total pureza de caráter. Deus não age apenas com justiça, mas Ele age com justiça por causa da sua pureza absoluta de caráter. E nós, meros humanos mortais, cheios de falhas e rachaduras, somos chamados também a ser santos como Ele. A santidade, ela permeia o chamado cristão por inteiro. É aquele selo, assim, do Espírito Santo, sabe? Você é separado, você é chamado para a santidade. E olha que legal, a gente não é salvo apenas da depravação, do pecado, né, do inferno e aquela coisa toda, mas nós somos salvos e chamados para a santidade. É muito bonito, né? Isso dá um boom assim no nosso cérebro. E a gente tem sempre que se lembrar que a conversão genuína, ela requer consagração. No Antigo Testamento, a gente tinha aqueles vários rituais de purificação, né? Oferece bezerro, como é que fala, gente? Esqueci a palavra. Joga sangue no altar, oferece rolinha, fica 7 dias fora do acampamento, aquele rolê todo. E no Novo Testamento isso muda de figura, claro. Agora nós temos um sacrifício perfeito, suficiente, imaculado, que é feito na cruz de Cristo. Mas ainda assim a gente precisa desenvolver a nossa salvação, a nossa santificação. E se você ainda está se perguntando qual que é a vontade de Deus para a sua vida, permita que o próprio apóstolo Paulo responda para você e esclareça qualquer tipo de dúvida. Olha só o que ele nos fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. E aí tem vários outros textos também, né, falando da importância da gente se santificar, como aquela clássica que todo mundo sabe: sede santos, pois eu sou santo. Então, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja santo como Jesus, pelo poder do Espírito e para a glória de Deus. E essa é uma citação do pastor Kevin. Não está no livro, mas super combina. E aí, conforme a gente for crescendo em santidade, isso significa crescer em outros atributos comunicáveis de Deus, né? O que diz a própria natureza de Deus. A gente vai conseguir crescer em amor, nós vamos conseguir amar o nosso próximo, vamos agir com justiça perante ofensas, vamos ter atos de bondade, misericórdia e graça com o nosso irmão. Vamos ser fiéis, não vamos ficar com o nosso coração desesperado para criar outros ídolos, mas vamos ser fiéis a Cristo. Vamos ser verdadeiros, a gente não vai permitir que a nossa língua seja dominada pela mentira. Vamos agir com paciência quando aquele irmãozinho nosso nos irritar. E vamos também agir com sabedoria. E aí, olha que bonito, né? Crescer em santidade significa aprender a pensar, falar e agir como Cristo no nosso dia a dia. E vocês já devem ter reparado, quando a gente fica muito amigo de alguém, a gente começa a copiar. A gente copia, às vezes, o sotaque, copia manias, copia piadinhas, copia trejeitos. E se você quer ser santo como Cristo, então eu te encorajo a passar mais tempo com Ele, porque assim você vai conseguir imitar Ele, você vai conseguir mesmo assumir uma identidade mais santa e passar a agir como Ele. Enquanto a Julia falava, né, desse negócio aí, desse convite, né, desse processo,
E é da hora porque como que nesse processo a gente tem que ter muita paciência, né? Assim, e a gente não faz sozinho, porque quem guia a gente não são. Então, justamente isso assim, que o podcast está falando, né? Não são os nossos sentimentos, não é o nosso ego. Não importa que a gente cresça e Jesus diminua, muito pelo contrário, né? E aí, como que a sociedade, as comparações sempre querem levar a gente de volta para esse tribunal? Quem conduz a gente é justamente o Espírito Santo de Deus. E aí pode entrar Timothy Kelly, né? Que o Espírito Santo é essa pessoa que é pacientemente, amorosamente, e é um processo ativo, né? Que nem a Júlia falou, que tipo assim, a gente tá ali ativamente participando dele. O Espírito Santo meio que arrasta a gente mesmo. Não, esse não é seu lugar, você não tá mais nessa condição. Aí a gente volta, e aí a gente cai, aí o Espírito Santo vai lá e traz a gente de volta. Você não precisa estar nesse tribunal, porque Jesus já fez por você. Aí a gente vai se né? Porque a gente realmente é cabeça dura. Aí quando vê, ops, cair de novo, aí o Espírito Santo volta e coloca a gente. Enfim, até aquele dia, né, que a gente vai poder dançar, cantar na presença dele. Agora sim, a gente chegou lá. Oh, glória. A parte boa, né, é que o Senhor, ele nos escolheu, né? Ainda que nós não sejamos perfeitos, né? Claramente não somos. E é por causa disso, né? Nós não somos perfeitos, mas a gente pode descansar no sacrifício dele, no que ele faz, e também na certeza de que a obra vai ser concluída. Então, ainda que não seja simplesmente como uma reta crescente, a gente pode saber, descansar mesmo nessa certeza de que vai ser uma vitória, e a vitória de Cristo. É muito bela essa obra de Cristo em nós e o favor de Deus, e também deságua nesses aspectos comunitários, né? A gente começou a nossa conversa com um tanto de problema, sentimentos que estavam bem capengando, né? Acho que essa palavra existe também. Mas esse mundo cheio de eu e eu e eu encontra o nós na comunidade. Ele encontra o irmão e a irmã de Cristo, né? E a comunidade local. Demonstra bastante beleza. Que poético, Michael. Essa aí é justamente a parte final do livro da Emma. Porque, então, a gente é livre, né, do nosso ego e do nosso eu. Pelo Pai, né, pela obra do Filho, né, de Jesus Cristo, acompanhados pelo Espírito Santo, né, esse processo aí de santificação que a Júlia comentou assim, excelentemente bem. E aí, a parte final do livro, a Emma pergunta, vale a pena andar sozinho? Então vale a pena seguir nessa trajetória aí, né, da gente parecer com Cristo? Só assim, enfim, andando só a gente por a gente mesmo? E a resposta é que não, né? Então ele renova a nossa esperança, o Espírito Santo reanima a nossa confiança em um Deus, só que mais do que isso, chama a gente para andar em comunidade. Isso é o mais, assim, legal e mais desafiador, né? Porque essa caminhada, às vezes eu percebo, não sei se eu me perdi errado, me ajuda aí, gente. Mas eu vejo que às vezes a gente tem uma expectativa, por mais de tudo isso que a gente falou, né? De todo esse diagnóstico, todas essas coisas que são tão, assim, explícitas, né, pra gente. A gente vai falando como que isso faz sentido pra gente. E ainda assim a gente tem uma expectativa de que as pessoas vão ser perfeitas, que as pessoas são completas, que as pessoas não vão falhar. Nossa, como Ciclano errou, meu Deus, mas isso, né? Por exemplo, a Emma cita a questão dos transtornos, né? E daquelas... Como que é a palavra, gente? Eu quero usar o termo... Transtornos alimentares? É isso. Questões mais psicossomáticas, tipo isso. E como que às vezes a gente ainda... Essas pessoas que estão passando por isso, né? E eu acho que mais importante do que se perguntar por que elas estão passando por isso, a verdade é que elas estão passando. E a gente ainda fica, né? Nossa, mas Ciclano com depressão, meu Deus. Ai, mas fulano é tão animado. E aí, tem até uma frase que eu anotei aqui. Jesus entra em nossa escuridão, mas não nos deixa lá. Segurando uma tocha, ele nos leva para uma família de luz. Então, ele nos chama para brilhar. Não fingindo ser fortes, legais, espertos ou engraçados. Sendo honestos e reais. Então, a comunidade, né, a família de Deus, a igreja do Senhor, o povo dele, é esse povo que sabe que é realista, que é honesto consigo mesmo, que sabe justamente isso.
nós somos imperfeitos. Mas apesar disso, nós temos esperança em Cristo. E aí a gente pode ser tentado a andar sozinho, a se esconder, a não compartilhar as nossas fraquezas, né? A ser honesto, às vezes até com a gente mesmo a gente não é honesto, né? Ainda mais com os outros. E aí ela comenta, se você tá andando sozinho, ou você acha que consegue andar sozinho, ou você tá achando que tá sozinho, mas na verdade esse é um erro de percepção mesmo, assim. Você não está sozinho. Sempre a esperança, e não só o Espírito Santo de Deus, mas irmãos e irmãs que Deus coloca no nosso caminho. Ela cita até uma expressão do Stott, que diz que nós somos feitos para depender uns dos outros. Então, Abraão Felipe foi feito para carregar os outros, mas também para ser carregado. É aí que o meu orgulho grita, né? Porque não, mas eu não quero ser carregado, eu não quero ser fraqueza. Não, meu Deus, que as pessoas não vou, não. Como é que é, Malu? Você fala assim, eu não vou ser carregado, não. A quantidade de motorista de Uber tá crescendo em Viçosa. O pessoal tá levando bastante a sério. Muito bom. Deixa eu voltar aqui, uma piada dessa. Mas enfim, é engraçado porque à medida que a gente vai falando parece ser tão óbvio, assim, nem sei se óbvio é uma palavra muito pesada, né? Mas assim, tão explícito, e como que a gente tem dificuldade de reconhecer isso, né? Essa gente imperfeita está em todas as igrejas da face da terra, afinal, esses são os cristãos, né? Imperfeitos em santificação. E aí, logo no finalzinho, gente, o final é assim, nossa, é lindo. Eu cheguei chorando mesmo, porque ela já vai caminhando, né, junto com a gente. Aí chega nesse final, nossa, quebra nossas pernas. Aí ela fala, tem até um título, uma comunidade de feridos que curam. Aí ela cita Henry Nouwen, fala exatamente disso, né, assim, será que as nossas feridas, as nossas cicatrizes, as nossas vivências, nossas histórias, enfim, aquilo que a gente já experimentou até aqui, na nossa caminhada, são aleatórias? Mais importante do que a gente achar culpadas, né? É ver como que isso pode glorificar o nome do Senhor. Como que a gente pode olhar para Jesus, olhar para o que ele fez lá na cruz do Calvário, olhar para a eternidade, né? Como eu disse, para aquele grande dia, e ver como que amanhã pode ser um novo dia, né? E como que essa esperança distante, esse horizonte, ele não está tão distante assim. Então você não está tão mal quanto você imagina, mas você não está lá, né? Você não chegou no céu ainda, mas você não está tão mal quanto você imagina. Pro hoje, né? Pro aqui e agora, há esperança. Então, o que a gente dá conta de fazer agora? E aí é nesse aqui e agora que a graça de Deus nos basta, nos fortalece. E como diz o Salmo 27:14, eu anotei aqui para não deixar de citar. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Que coisa linda. Eu queria também contribuir um pouquinho aí nessa parte da comunidade, algo que a Jé cita, porque não faz sentido a gente querer refletir os atributos de Deus sozinho. Vamos sim pensar numa hipótese. Talvez, muito talvez aí, a gente consiga ser santo pensando no domínio do próprio corpo numa ilha deserta, né? Talvez. Agora, ser bondoso, ser amoroso, ser justo, ser sábio, sozinho não faz sentido. Essa conversa toda ela só faz sentido no relacionamento, no convívio diário com os irmãos, né? Na sua família, na sua comunidade. E é nessa dependência, nessa troca mesmo, que as pessoas têm muito a nos ensinar e contribuir mesmo para o nosso processo de santificação e nos ajudar. Nós vamos ajudar eles e eles vão nos ajudar a refletir a glória de Deus. Tem uma frase que a Emma cita, eu até separei aqui porque eu não podia deixar de compartilhar ela. É do Bonhoeffer. E essa frase, tipo assim, eu li, reli e é de matar mesmo, assim. O Bonhoeffer fala assim: quem alguma vez se apavorou diante da hediondez de seu próprio pecado, que pregou Jesus na cruz, já não se apavora mais nem mesmo com o pior pecado do irmão. A sabedoria do mundo sabe o que aflição, fraqueza e fracasso são, mas não conhece a impiedade do homem. E também não sabe que o homem é destruído unicamente por seu pecado e pode ser curado somente pelo perdão. Só o cristão sabe disso.
Na presença de um psiquiatra, eu só posso ser um homem doente, mas na presença de um irmão cristão, eu posso ousar ser um pecador. Nossa, lindo. E pensando sobre comunidade ainda, e trazendo uma contribuição do Timothy Keller, quando nós estamos na condição natural do ego, a gente faz pelos outros buscando um bom desempenho, aprovação e qualquer tipo de reconhecimento que possa encher um pouquinho esse vazio do ego. No entanto, depois da gente se apropriar do Evangelho e ter o nosso ego completamente satisfeito em Cristo, nós podemos fazer as coisas pelas outras pessoas simplesmente pela alegria de realizá-las, porque quer de fato fazer, e não para se sentir bem ou para preencher o vazio ou para buscar um desempenho. Porque na realidade do Evangelho, as nossas ações não vão levar ao desempenho, mas exatamente o desempenho de Cristo, né? E que dá o veredito para que a gente vá partir para as ações. O podcast de hoje está chegando ao final. Mas não antes de uma pergunta que pode ser explorada, né? Duas, na verdade. Vocês conhecem aquele poema do Drummond chamado E Agora, José? Sim. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu e a noite esfriou. E agora, José? Pura cultura. Eu procurei pertinência ao perguntar isso, assim. A conversa de hoje foi bastante proveitosa, apesar de não ter acabado ainda. Mas enfim, olha as questões que a gente viu e que foram bastante proveitosas. Reconhecemos um problema, ok? Ou o problema, ok? Lembramos da vida em Cristo, o nosso maior pressuposto de vida, ok? Abraçamos o nosso chamado nele, ok? Experimentamos transformação, bom demais, né? Mas o que fazemos depois dessa transformação no amanhã? E agora, José? Depois da transformação, cabe a nós viver como Cristo, né? Refletindo a Cristo, vivendo num novo dia, numa novidade de vida e também desfrutando do Evangelho e espalhando o Evangelho. E simplesmente não preocupados com as outras pessoas, com o nosso desempenho, com o que a gente tem que fazer ou não, mas preocupados, no fundo, com Cristo, com o nosso relacionamento com Cristo, em servir bem as outras pessoas, e não preocupado, né, com vanglória e orgulho. Nossa, Malu conseguiu resumir aí, né? Podcast. Perfeitamente. Isso aí, Malu. Agora, de fato, está chegando ao final. Mas antes, eu pergunto para Abraão, para Júlia e para Maria Luísa, né? Ela falou, Malu, conhecida principalmente por Malu. Vocês recomendariam esse livro que vocês leram? Eu recomendo os 3. Exatamente. Gostaria de dizer isso. São 3 livros muito bons. São livros para que todo mundo possa ler e se beneficiar da leitura. E assim, eu falo que esse livreto do Ego Transformado, do Timothy Keller, é um livro para ler num sábado à tarde, deitado na rede, no sofá. Porque ele é um livro bem rápido mesmo, bem curtinho. E é uma reflexão muito interessante, muito boa, muito profunda, que faz a gente analisar, né, o nosso coração. E o livro os outros, né, o da Jane Wilkin, é excelente. Eu também acrescento a leitura do Incomparável, que vai falar dos atributos incomunicáveis de Deus, que, assim, ocupa, sei lá, acho que o meu top 10 de favoritos. E Um Novo Dia também, gente, pra gente conhecer muita coisa que a gente às vezes não vive, mas que o nosso irmão vive. E principalmente pra gente abrir mão dessa cegueira de olhar com maus olhos e de realmente trazer luz para coisas que estão escuras para nós, né? Então eu acho que esse livro realmente faz isso, abre a nossa cabeça e nos leva para Cristo em situações difíceis e também ao olhar para alguém que está em situações difíceis. Agora, depois que eu tô recomendando os 3 livros, eu vou deixar meus amigos recomendar também. Bom, a recomendação da Malu já foi perfeita, gente. Leiam o livro Renovadas, é bem curtinho. O tempo estimado dele no aplicativo são 4h30. Vai tranquilo, vocês vão aprender muito. O Incomparáveis, que é lindo.
Assim, é um livro maravilhoso. Você quer tomar uns tapas na cara, leia Incomparável. E a minha outra indicação sobre a vontade de Deus é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, que é do pastor Heber Campos Júnior. Excelente. É bem legal também, vai esclarecer uma série de questões sobre essas questões mais rotineiras de casamento, escolha de faculdade, escolha de trabalho, é bem legal. Também recomendo demais, né? Perceberam aí como que eu gostei do livro. E o livro em si, né? É muito bom, a linguagem simples, uma leitura fácil. A estrutura dele também é muito boa, assim, muito bem organizado. Aí, é bonito. Não é? E o que é mais massa, eu acho que são os boxezinhos, sabe? Ela traz muito depoimento por causa do blog dela, né? Então, muita gente se identificava com os relatos dela e mandava também relatos para ela. Então, ela coloca durante o livro, humaniza demais a leitura. E também tem muitos boxes informativos. Então, tem transtorno, inclusive, que ela cita, fala os sintomas, fala como procurar ajuda. É um livro bem prático, tem conselho, o apêndice no final é ótimo. Enfim, fica aí super, hiper, mega recomendação, o livro da Ultimato. Vale super a pena. E eu também quero fazer outra indicação. O álbum novo, indicação musical, que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. É o novo álbum do Marcos Almeida. Não sei se vocês já ouviram o álbum ao vivo que ele lançou. E uma música especificamente, a música Em Parte, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, assim, sobre essa trajetória da gente estar incompleto até aquele grande dia onde a gente vai ser completo com Cristo, né? Enquanto isso, a gente fica aqui, tentando ser justo e paciente como era Jesus. A melhor forma de concluir é agradecendo você que nos ouviu até aqui. É quem também não ouviu até aqui, né? A diferença é que não vai ouvir essa mensagem. Mas... então a gente te agradece bastante e agradecemos também os nossos convidados, né? A Júlia, a Malu e o Abraão. Falando, o Silas também tá aqui nessa videochamada e a gente agradece ele, né? Eu ficaria muito sem graça de fazer isso, sinceramente. Então é mais por constrangimento mesmo. Mas é isso aí. A UMP Viçosa, ela tem todas as redes sociais, eu acho, possíveis. E, inclusive, a conversa de hoje se encontra nas plataformas de podcast. Lá você pode ouvir o episódio de hoje e os outros também. Não só siga o UMP, mas interaja, né? Faça sua sugestão, a sua crítica, elogio, o contrário de elogio, talvez. Mas, enfim, interage. Obrigado por acompanhar mais uma vez. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau.